Amadas e amados de Deus, como naquela canção de Timaya, a semana inteira fiquei esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando. A semana inteira esperamos para que, como diz o Salmo Pascal por excelência, o Salmo 117, nós possamos exultar da alegria do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, a Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa, dia de alegria e de cânticos. E nós, todos os domingos, formamos nesta capela uma pequena comunidade, onde repletos do Espírito Santo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, damos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, celebrando o sacrifício pascal de Cristo. Como isso é bonito! Nós formamos hoje uma comunidade. A Capela das Fronteiras, Chão Sagrado de Noé, é hoje uma comunidade de irmãos e de irmãs que se reúnem no dia do Senhor para celebrar a Páscoa semanal. Amadas e amados de Deus, na primeira leitura, Zabulon, Neftali, além de Jordão e da Galileia das nações, chamada a Galileia dos pagãos, lá o profeta Isaías, esse povo estava sob a tirania do Império Sírio, ali mais ou menos 800 anos antes de Cristo, e sob o imperialismo da Síria, que depois veio dos gregos, depois dos romanos, antes já ter vindo dos persas e da Babilônia. Deus não quer que percamos a escuridão. Na escuridão do mundo que quer assombrar o mundo com as trevas do fascismo, Deus coloca para nós, que nos encontramos assim, uma esperança. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Que nós renovemos essa esperança, ainda que passemos por nossas dificuldades grandes e pequenas, individuais, familiares, comunitárias, coletivas, que não percamos a esperança. Dom Helder já tanto falava que por mais longa que fosse a noite, mais linda seria a aurora. E desse quartinho, um desses negócios que eu não estou lembrado o nome, ele dizia que via a lua e também as estrelas. É preciso resgatar a nossa dimensão poética, como o místico e profeta Dom Helder. E quando essa luz vem para nós, aí o profeta continua: Deus faz crescer a alegria, aumentar a felicidade. Todos se regozijam na presença de Deus, como alegres ceifeiros, como vitoriosos guerreiros. Sintamos esta alegria, nós ressuscitamos com Cristo, e assim somos ressuscitados com Cristo, que na missa cantamos um cântico novo, proclamamos uma boa nova, mas que devemos viver também o mandamento novo e a geração de estruturas novas no mundo desigual e injusto, como canta Erasmo Carlos, inclusive está no filme Ainda Estou Aqui. Com isso tudo acontecendo, eu não posso ficar calado, no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Os ressuscitados geram estruturas novas no mundo. Pois, continua o profeta, o jugo que oprimia o povo, a tirania do Império Sírio, a carga sobre os ombros
corrupção tão presente hoje, e é tão triste quando a gente vê corruptos falando contra a corrupção. E Deus então nos enchendo de luz, nos enchendo de alegria, que vai ser aqui no Antigo Testamento profecia, vai ser cumprimento e realização no Evangelho. De fato, o Evangelho começa dizendo que ao saber que João tinha sido preso, perseguido por Herodes, e depois vai ser degolado, Jesus voltou para a Galileia. Às vezes os perseguidos devem buscar proteção, e ele deixou Nazaré, que era sua cidade bem pequenina, e vai para uma cidade maior, Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, para que se cumprisse Isaías, para a terra de Zabulon, Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos, brilha essa luz, brilha a luz de Jesus. E olha só o movimento: Jesus sai da Judeia, e depois que chega ele vai para Nazaré, mas ele sai de Nazaré como uma estratégia missionária. A gente às vezes tem um Instagram do Papa e a gente não curte o Papa. Tem que ter estratégia de curtir o que o Papa está dizendo. É o orgulho, é a verdade, eu não sei o que é, do bispo, da CNBB, da nossa capela, porque isso é uma estratégia. Não existe evangelização sem estratégia. E Jesus ele usou de muitas estratégias para evangelizar. Mas Jesus vai então estar no lugar que era desprezado. A Galileia, estão lembrados que vão dizer de Jesus: da Galileia pode vir alguém que preste. A Galileia era a periferia. A Galileia era a periferia da periferia. Era mais ou menos como alguns do sul olham para nós do Nordeste, ou então do norte da Itália ou o sul da Itália, com preconceito e discriminação, porque na Galileia não estava, como essa palavra é atual, não estava os supremacistas, sangue puro. Havia lá uma miscigenação de galileus com judeus e com estrangeiros. Jesus então, ao chegar naquele lugar, ele está dizendo que ama todas as pessoas, e que o anúncio do Evangelho dele é para todas as pessoas, para todos os homens e mulheres de todos os tempos. Então esse gesto que o evangelista coloca é proposital, esse movimento de Jesus. Finalmente, amadas e amados, Jesus vai olhar, vai lançar um olhar, e nós cantamos tão lindamente: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste o teu nome. Jesus chama Pedro, Jesus chama André, Jesus chama João, Jesus chama Tiago, Jesus chama a mim, Jesus chama você, Jesus chama a cada uma e a cada um de nós. E nesta missa nós possamos sentir, inclusive com a emoção, inclusive com o afeto, e não somente com o intelecto, nós possamos sentir esse olhar de Jesus que diz o seu nome. Façamos um silêncio agora bem grande e escutemos Jesus chamar o nome de cada um de nós. João, quando já estava velhinho, e o encontro dele foi quando ele era um rapazinho, ele vai dizer que quando Jesus o chamou, era por volta das 4 horas da tarde. Ele nos ama, e Ele nos chama, mas também nos envia. Eu convido a Assembleia, quem tiver com o celular, de procurar a letra, se soubesses, como eu e André, nós já cantamos aqui algumas vezes.
Se soubesses como eu te amo. Quem tiver com o celular, quiser procurar essa letra, se soubesses como eu te amo. Outra vez nós cantamos com até que trouxe a folha. Quem já achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se soubesses como eu te amo, se soubesses como eu te amo, deixarias de viver sem amor. Se soubesses como eu te amo, se soubesses como eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se soubesses como eu te amo, como eu te amo, serias mais feliz. Se soubesses como eu te busco, se soubesses como eu te busco, deixarias de alcançar por minha mão. Se soubesses como eu te busco, se soubesses como eu te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se soubesses como eu te busco, como eu te busco, escutarias mais meu voz. Se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses, pensarias mais a mim. Se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses, pensarias mais em mim. Se soubesses como eu sonho contigo, como eu sonho contigo, pensarias mais em mim. Feche os olhos agora, se você quiser. Ô Jesus, João, no seu evangelho, na sua primeira carta, vai dizer: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou por primeiro. Se soubesses como eu te amo, e nós sentimos como tu nos amas, e sentimos um afeto no corpo, na alma e no espírito, esse teu amor. Na verdade, Jesus, não somos nós que te buscamos, és tu que nos buscas, que sonha com cada um de nós. É tão lindo, Jesus. Nós só podemos exclamar com Santo Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, me fizestes para ti, eu te procurava por todos os lados, mas eis que estavas dentro de mim, no mais profundo de mim mesmo. Obrigado por nos buscar. Quantas vezes nos desgarramos. Obrigado por nos amar. E obrigado por sonhar conosco antes da fundação do mundo. Se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses como eu sonho contigo, se soubesses, pensarias mais em mim.